O seu não, Sandra. Você vai ler agora. Ah, é. Desculpa, Pode fazer a desculpa, leitura, por Mal. favor. Pode ler, Sandra. Não vai fazer oração, não? É Primeira depois, depois. leitura. É depois. Olha, eu estou pressentindo que esse negócio tem a ver comigo. Dosa com cuidado as tuas emoções. Uma atitude afetada é sempre desagradável. Olha só, tanto quanto o retraimento injustificável é responsável por muitas dificuldades no relacionamento social. A afetação é distúrbio de conduta e o retraimento é sintoma de insegurança. Autoanalisa-te com carinho e sinceridade, buscando superar as ansiedades e os temores que respondem pelo teu comportamento. Atitudes tranquilas são resultado de realização íntima que somente conseguirás mediante exercícios de prece, paciência e meditação. Assim, o controle das tuas emoções se fará possível. Bom, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, que isso aí caiu como uma luva, porque eu tenho uma emoção muito exacerbada. Quando eu me sinto entusiasmada, eu me expresso de uma forma que não sabia até alguns meses atrás que isso era tão prejudicial para mim. E estou a fim de me evangelizar para corrigir isso. Né? Por isso que o convívio com os meus irmãos, com vocês, é tão importante. Né? E queria dizer que não é à toa que eu fui professora de música há 25 anos, que deixei o mundo da música nos bares da vida, porque lá, sim, eu ia exacerbar cada vez mais as minhas emoções. Mas o caminho do ensino fazia com que eu tivesse paciência, parcimônia, entendimento, humildade para esperar o outro crescer, né? E isso, numa emoção muito exacerbada, ele não tem paciência, não, né? Então, eu queria dizer a vocês que Deus não faz as coisas erradas. Deus me colocou nessa função para que eu pudesse aprender já a coordenar as minhas funções. No meu caso, o retraimento é mais quando eu estou com algum outro tipo de problema, aí eu me retraio. Mas a Sandra normal é essa aqui, que não. Antes eu achava isso ótimo, mas eu não acho isso ótimo, coisa nenhuma mais. Eu quero melhorar e sei que eu estou no lugar certo para que isso se resolva. Não sei se vai demorar 20 mil existências, 80 mil, mas começou já a batalha contra isso. E está dizendo aí que é por preces. Realmente, a prece acalma, o estudo da música acalma, a conversa com vocês acalma, o estar no SEAC acalma, e é tudo isso que eu vou fazer a partir de agora até o fim dos meus dias, né? Fazer tudo o que me acalma. Né? Bom, Obrigado, só isso. Sandrinha. Obrigado. Vamos à Nada, nossa que prece. isso. Abre o áudio, Ulisses. Vamos lá. Boa noite para todos. Meu Senhor Jesus, grandioso Mestre, esteja presente nesse momento aqui que vamos estar juntos para mais um estudo de evangelização da parte espiritual. Nos estejam presentes os bons espíritos, que nos dê a clareza do entendimento, abençoe o Mauro, o Valdemir, com o dom da palavra que eles têm, para que a gente absorva com um bom entendimento
tudo que venha a ser apresentado nessa noite. Agradeço sempre por essa gratidão de ter essa oportunidade, junto com esses irmãos aqui encarnados e com esses bons também irmãos desencarnados que estão presentes e que nos proteja e que nos dê uma boa noite de ensinamento. Graças a Deus. Obrigado, Ulisses. Valdemir, então, está contigo aí, minha Verinha. Está com nós, Verinha. Dona Verinha, está com nós. Está com nós, sim. Então, vamos lá. E voltar àquele item 11, né? Não são os que estão bem de saúde que precisam de médico, não é isso? Pode Isso. voltar, né? É esse que nós vamos começar, no item 11. Isso. Então, vamos lá. Fazendo parte... Espera um pouquinho. Não são os que estão bem de saúde, ou... Voltou. Que precisam de médico. Item 11. Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa, em casa desse homem, Mateus, ali vieram ter muitos publicanos e pessoas de má vida, que se colocaram à mesa com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas, tendo ouvido o que perguntaram, Jesus disse: Não são os que estão bem de saúde, mas os doentes que têm necessidade de médico. Mateus, capítulo 9, versículo 10 a 12. A 12º. Versículo 10 a 12. 10 a 12. Do livro de Mateus, capítulo 9. Uhum. Mais uma vez, esse texto nos convoca ou nos remete ao capítulo 6, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós já estudamos, que tem como título o Cristo Consolador. E lá, se não estou equivocado, no item 7. Aí ele fala lá: Eu sou o médico das almas e vim para os doentes, porque estes são os que precisam de médico. Então, dentro da minha percepção, dentro da minha interpretação, todos nós, habitantes do planeta Terra, encarnados ou desencarnados, ainda temos algumas doenças a serem tratadas por esse médico divino. E por que eu digo isso? Tem uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, intitulada A Diferença, está no livro Pingo de Ouro, do Chico Xavier. E há uma reunião mediúnica em que o Dr. Bezerra está participando. E um dos participantes diz para ele que estava muito difícil ser espírita, porque ele ainda tem desejo de vingança, ele ainda cobiça, ele ainda tem ciúmes, ele ainda tem invejas, ele ainda tem uma série de situações de dificuldade que o torna um doente diante desse ensinamento do Cristo. Então ele diz para o doutor Bezerra: como eu vou ser espírita dessa maneira? E o doutor Bezerra diz para ele: mas eu também tenho as mesmas dificuldades. Isso causou um certo espanto à plateia, porque como assim o doutor Bezerra tem dificuldade de inveja, de ciúme, de etc, etc, etc. Ele diz: só tem uma diferença entre nós, e esse é o título da mensagem, a diferença. Você ainda está correndo para essas coisas. E eu já estou correndo dessas coisas. Faz toda a diferença. Mas por que eu trago esse texto, trago essa mensagem? Para nos lembrar que mesmo espíritos de segunda ordem, que é o caso do Dr. Bezerra, um bom espírito, um espírito bom, um espírito iluminado, com méritos e mais méritos, ainda assim sente-se pequeno, ainda assim sente-se doente. No livro Missionários da Luz, lá no capítulo 20, é o último capítulo do livro,
O Alexandre, que é um dos coordenadores, um dos ministros lá do nosso lar, que coordena toda a obra, os Missionários da Luz, com André Luiz, está se despedindo para ir fazer uma excursão, digamos assim, umas colônias superiores para aprender, enfim, para estudar. E ele fala da dificuldade dele. Ele fala que ainda precisa trabalhar muito, que ainda precisa caminhar muito. No livro Sexo e Destino, também do André Luiz, o Félix, que tratando da situação do sexo desregrado, desrespeitoso, ele, como coordenador daquele trabalho, foi um dos que ajudou a desencaminhar todas aquelas pessoas que estão envolvidas no trama atual, no drama atual. Então, só para nos mostrar o nível de adoecimento nosso. Então, todos nós estamos nesse nível de adoecimento, mais ou menos. Mas lembrando, somos espíritos de terceira ordem. O Dr. Bezerra é de segunda, dentro das características lá que o Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos. Mas nós de terceira ordem ainda temos muitas dificuldades a serem vencidas. Então, quando lemos isso, né, eu vim para os doentes, então ele veio para mim. E não tenhamos vergonha de pedir. Não tenhamos vergonha de orar, de buscar ajuda. Buscar ajuda da ciência, da psicologia, da psiquiatria, do atendimento fraterno, do espiritual, do medicamentoso, enfim, buscarmos ajuda. Porque somos ainda almas adoecidas. Por isso, causa todo espanto aos fariseus Jesus se encontrar com pessoas de má vida, com samaritanos, com prostitutas, com ladrões. Ele foi crucificado entre dois ladrões. Então, até nisso, ele simbolizou, chegou numa manjedoura, no meio de animais, e foi morto, foi crucificado entre ladrões. E nos dizendo, eu vim para os doentes. Então, que cada um de nós analise, como diz a página da Joana, analise-se e veja o quanto nós estamos cuidando das nossas emoções. O quanto nós estamos trabalhando para que essas emoções estejam equilibradas. De uma maneira geral, e eu não estou especificando ninguém, por favor, estou falando de sociedade, de uma maneira geral, ainda temos muito desequilíbrio a ser vencido. E nós estamos atravessando um período de enormes conturbações. Estamos atravessando o período da fala do Cristo, do escândalo, da necessidade do escândalo. Quantos escândalos estão acontecendo hoje? Inúmeros, centenas, milhares de escândalos acontecendo hoje. E Jesus nos alertou. Isto é necessário ainda. Mas tenham cuidado para que vocês não sejam o agente, ou para que você não seja o agente do escândalo. Essa semana, ontem, hoje, ouvi duas histórias, meu Deus do céu, de arrepiar. De mãe matar um filho com 6 anos de idade. Num ritual. De uma outra, manter o corpo da mãe 6 meses morto, 6 meses dentro de um quarto, aplicando formol diariamente, uma farmacêutica, esperando que a mãe ressuscite. Então, o nível de adoecimento que nós estamos, nós como sociedade, é muito grande. Então, tenhamos cuidado. Me lembro aqui de um professor da faculdade que ele sempre nos alertava. Tenhamos a chave do nosso hospício. Então, nós precisamos ter a chave do nosso hospício. Então, tenhamos cuidado, especialmente com a nossa saúde mental. Porque a partir da saúde mental, ou a partir da doença mental, é que adoecemos o corpo. Então, a mente sã gera corpo são. Então, tenhamos esse cuidado.
Gente, me desculpa, eu falo demais. Eu começo falando e vou falando sem parar. Então, vamos lá, Verinha. Item 12. Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são eles que têm mais necessidade de consolações. Os cegos, dóceis e de boa fé, porque eles pedem para ver, e não os orgulhosos que acreditam possuir toda luz e não ter necessidade de nada. Ver na introdução o item publicanos. Publicanos e portageiros, é porque Jesus fala aqui, né, nesse texto do Evangelho, né, Jesus estava jantando com publicanos. E Mateus era um publicano. Zaqueu era outro publicano. E segundo alguns estudiosos aí da doutrina, o Dr. Bezerra é a reencarnação de Zaqueu. Então, publicanos que deram exemplo de como ser cristão, de como ser caridoso, de como ser fraterno, de como ser amigo, mesmo sendo considerado pelos fariseus, sendo considerado pessoas de má vida. Assim como os samaritanos eram considerados de má vida, e Jesus coloca lá o bom samaritano à frente do sacerdote ou do levita. Então, a gente precisa entender esse texto e aplicar em nós. E o Kardec coloca nesses publicanos e portageiros, são essas definições dos publicanos, o que era publicano, o que é publicano, o que era, né, na época de Jesus. Continuemos? Carlos, Carlos, desculpa. Eu estava olhando para o outro lado aqui para a minha água. Não, tranquilo. Só para a gente tentar fechar na semana passada eu fiquei com essa dúvida. Que ele veio para os que precisam de consolações e não para os que julgam possuir toda a luz e nada precisar, que seria, no caso aqui, os fariseus, correto? Certo. Os Mas eles orgulhosos. também, mas eles também estão doentes. Sim, mas não querem ser tratados. Ah, entendi. Agora sim. Agora a gente fechou. Porque a gente só ajuda quem quer ser ajudado. No consultório, eu tenho uma caneca d'água e às vezes eu pego ela está vazia, e mostro de boca para baixo. Bota ela de boca para baixo e pergunto à pessoa: você pode me dar um pouco de água? Com a caneca virada de boca para baixo. Desse jeito, não. Desse jeito, não. Isso porque, às vezes, as pessoas não querem ser ajudadas, elas querem milagres, elas querem resultados, mas sem trabalho, sem trabalho, né? Sem esforço. Não tem jeito. Então, para ajudar, a pessoa precisa minimamente querer. Muitas vezes, Jesus chegava perto das pessoas, né? Ou das dificuldades, pessoas com dificuldades, disse: que queres que eu faça? Ele chegou perto do cego: que queres que eu faça? Parece uma fala idiota. Como assim? Eu sou cego, estou pedindo ajuda. O que quer que eu faça? Porque às vezes eu digo que quero, mas não quero. Muitas vezes eu pergunto às pessoas: você quer realmente fazer isso? E ela responde: eu preciso. Num processo inconsciente, ela: eu preciso. Que precisa, eu sei. Eu estou vendo. Quero saber se você quer. Muitos de nós não queremos ainda a ajuda. Aí é o nosso orgulho, a nossa vaidade. Por isso Kardec diz: Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, que são os que mais necessitam de consolações, dos cegos de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Então, se eu nada preciso, se eu tenho toda a luz, vou buscar Jesus, vou buscar a luz do mundo para quê? Eu já tenho a luz. Essa é a diferença de uma situação e outra, dentro da minha percepção. Eu sempre gosto de destacar isso aqui, que é a minha percepção. Tudo bem? vamos lá. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Às vezes, nos admiramos de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer um mau uso dela.
Parece, costumamos dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo das pessoas mais merecedoras. Isso é um outro equívoco nosso, de uma maneira geral. E aqui mesmo, ou aqui, ou em várias casas espíritas que eu frequento, né? Aí grupos espíritas, que a gente participa, fulano, você vai fazer a prece. Mas eu, tão pequeno, tão ignorante, tão pobre, tão imperfeito, e muitas pessoas já me disseram, como é que você tem coragem de fazer palestra, sendo você tão imperfeito? Então, se Jesus fosse esperar perfeição para resolver os trabalhos dele, não teria resolvido nada na Terra. É exatamente o contrário, nós temos que trabalhar para diminuir as nossas imperfeições. Então, o Kardec coloca aqui, a mediunidade é a mesma coisa. Muitas pessoas acham que para ser médium precisava ser um espírito puro. Não, muito pelo contrário. O médium é um necessitado tanto quanto qualquer outro. E médiuns, de certa maneira, todos nós somos. É claro que ele está falando aqui dos médiuns ostensivos, mas de certa maneira todos somos. Aquele que sofre num grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium, diz Kardec lá no livro dos Médiuns, capítulo 14. E na questão 459, eles dizem que eles influenciam muito mais do que imaginamos. Então, se todo que sofre a influência é por isso mesmo médium. E eles dizem que todos sofremos a influência, todos somos, de certa maneira, médium. Agora, precisamos trabalhar para sermos dignos dessa missão, dessa incumbência, dessa tarefa. Pode botar o nome que quiser aí, mas eu coloco como missão. Uma missão pequena, mas uma missão. Tudo bem? Não vamos. Dizemos inicialmente que a mediunidade resulta de uma disposição orgânica, que qualquer pessoa pode possuir, como a de ver, de ouvir, de falar, não havendo nenhuma da qual, em virtude do seu livre-arbítrio, ela não possa abusar. Se Deus tivesse concedido a palavra apenas àqueles que são incapazes de dizer coisas más, haveria muito mais mudos do que pessoas falando. Deus deu as faculdades aos homens e os deixou livres para usá-las, mas sempre pune os que abusam delas. Perfeito. Então, a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, como é a fala, como é a visão, como é a audição, ou como tantos outros talentos que nós recebemos. E aqui me lembra uma fala do Nelson Mandela, né? Quando ele foi solto e assumiu lá a presidência da África do Sul, muitas pessoas falaram com ele para também punir aqueles que promoveram o apartheid. E ele disse, se nós formos usar o olho por olho, dente por dente, nós vamos ter um país de cegos e banguelas. É o que Kardec está dizendo aqui em outras palavras. Se formos esperar espíritos bons para ser médium, não vamos ter mediunidade. Não vamos ter esse trabalho. Esse trabalho é um meio para que atinjamos um fim. E o nosso fim é sermos espíritos bons, é sermos espíritos puros, é sermos perfeitos, como perfeito é o Pai. Então, a mediunidade é só um instrumento que Deus colocou na nossa mão, como lá na parábola dos talentos. Nos deixou talentos para que multiplicássemos. Então, a mediunidade não é só eu ter a capacidade de receber uma mensagem psicográfica ou psicofônica, mas também de receber a intuição, de perceber que um amigo está me ajudando. E quem de nós não tem um amigo ajudando? Todos nós temos amigos. A gente pode botar isso no plural, sem problema. Amigos nos ajudando. E temos todos um anjo
Um anjo aqui não é um espírito puro, um anjo da guarda que ele diz lá, né? Não é um espírito puro, mas um espírito, com certeza, numa elevação maior do que a nossa. É um espírito que tem condições de nos ajudar e está disposto a nos ajudar. Precisamos trabalhar para um dia também nos tornarmos anjos de alguém. E já hoje, dentro das nossas limitações, podemos ser anjos de alguém. Anjos aqui no sentido de orientadores, de esclarecedores, de levar aquela luz que nós já falamos aqui outras vezes. Por isso, Kardec faz esse paralelo entre a mediunidade e o adoecimento lá que Jesus disse. Tá? Ele se aproximava dos doentes porque eles precisam de médico. Os médiuns também precisam, que também são adoecidos, como diz, todos no planeta somos, de certo modo, adoecidos. E quando ele fala aqui, só um minutinho, quando ele fala aqui de punir, entendamos aqui, Deus não é o castigador, não é o punidor, não é o vingador. Ele estabeleceu leis que regem o universo. A lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade. Quando nós não cumprimos a lei, sofremos as consequências desse não atendimento, desse não seguimento, ou desse não seguir as leis de Deus. Diga aí, Grande Mauro. Não, só para botar aqui a pergunta da Natasha, que ela colocou aqui: todos não são médiuns? Não entendo bem isso. Eu acabei de explicar. Capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Kardec diz lá: todo aquele que sofre, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é, por esse motivo, médium. Isso, o Livro dos Médiuns. No Livro dos Espíritos, questão 459, Kardec pergunta: influem ou influenciam os espíritos em nossos atos? Muito mais do que você imagina. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, juntando esses dois textos de Kardec e dos Espíritos, Kardec diz lá: todos são mais ou menos médiuns. O que nós já falamos de médium aqui, o que Kardec coloca aqui como médium, é aquele médium ostensivo. É o médium que recebe a psicografia, que recebe a psicofonia, ou pictografia, enfim, o médium que tem essa mediunidade ostensiva. Mas a mediunidade intuitiva, que segundo Kardec é a mediunidade por excelência, todos nós somos capazes de ter, porque todos recebemos influência dos amigos espirituais. Todos somos, como eles dizem, dirigidos por eles mesmos, por esses amigos espirituais. Agora, é claro que precisamos ter cuidado, porque de ordinário são eles que vos dirigem, mas que eles? Os de segunda ordem, os bons, ou aqueles ainda envolvidos em dificuldades, em dores, em trevas? E a sintonia. Com quem eu sintonizar é quem vai me influenciar. Quem eu permitir é que vai me influenciar. Paulo, escrevendo aos Hebreus, fala lá da nuvem de testemunhas. Quais testemunhas? Boas ou más? Depende. Eu escolho quais eu quero estar comigo. E escolho a partir dos meus atos, a partir dos meus sentimentos, a partir das minhas falas, a partir das minhas ações, eu escolho as minhas companhias espirituais. Então, é assim que eu entendo a fala de Kardec. Não sei, Natasha, se melhorou a tua dúvida. Se não melhorou, fica à vontade para... Melhorou sim, Valdemir. Melhorou? Obrigada. Tá bom. Obrigada. Senão fica à vontade para a gente ir trocando ideias. Obrigada. Diga, Carlos Santos. Essa última frase do parágrafo é que Deus outorgou as faculdades ao homem, me fez lembrar lá o filme, o personagem lá, que ele abusa da mediunidade dele, né? E sofre as consequências depois, né? Ah, do Nosso Eu não Lar lembro o 2. nome do personagem, mas eu me lembrei disso aqui quando eu li. Uhum. Nosso Lar 2. Essa é a punição.
Não é Deus que está punindo. Ele estabeleceu leis que regem o universo. Tem uma lei chamada lei de gravitação universal. Se eu pular de um prédio, eu vou me machucar, eu vou morrer. Porque tem uma lei que me joga para baixo. E eu não sei ainda anular essa lei, como Jesus fez quando andou nas águas. Então, quando Jesus andou sobre as águas, ele anulou a lei de gravidade. Como? Não sei. Faço a menor ideia. Mas que ele sabe como fazer, fazia assim. E quando nós deixamos de cumprir as leis, contrariamos as leis, aí sim, vamos ser punidos. Como diz aqui, né? O que diz? Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir os que delas abusam. Quem não abusa de algum presente de Deus? Como Kardec diz, de alguma faculdade. A faculdade da fala. Quem de nós só usa palavras que edificam? Lembrando Paulo, né? Que não saia da vossa boca palavras torpes. Quem de nós não tem ainda situações de palavras torpes, de sentimentos deturpados? Todos nós temos. Quem de nós ainda não olha com um olhar de cobiça, com um olhar de desejo, com um olhar de, enfim, não edificante? Então, Deus entende essa nossa dificuldade e vai nos dando a oportunidade de ir nos aprimorando através do trabalho. Então, eu vou trabalhando, trabalhando, trabalhando e vou me aprimorando. Um dia eu vou usar minhas palavras só para edificar, conforme nós vamos estudar lá no livro Os Obreiros da Vida Eterna. Como o André nos diz lá. Metade do tempo, por consequência das palavras que se usam nos lugares mais santos da Terra, são desnecessários. Nos lugares mais santos da Terra. Metade das coisas que se falam é bobagem. Nós ainda temos que aprender muito a usar esse verbo. E no princípio era o verbo, né? Está lá no Evangelho de João. No princípio era o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo bem? Seguimos, né? Continuemos? Vamos. Se o poder de comunicar-se com os espíritos fosse dado apenas aos mais dignos, quem seria aquele que ousaria pretender? Aliás, onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para fortificá-los no bem, aos viciosos para corrigi-los. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico, porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria dos recursos que podem tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos, portanto, vêm em sua ajuda, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo, mais vivamente do que os recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir ao longe buscar a sua luz, coloca em suas mãos, portanto, não será ele mais culpado se não quiser vê-la? Poderá desculpar-se alegando desconhecimento quando ele mesmo escreveu, viu com seus próprios olhos, ouviu com seus ouvidos e pronunciou com a própria boca a sua condenação? Se ele não aproveita, então é punido com a perda ou perversão da sua faculdade, da qual os maus espíritos se apropriarão para obsidiá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais, com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Perfeito. O que Kardec fala aqui da mediunidade, nós podemos lembrar lá no capítulo 16. Eu memorizei sempre porque ficou fácil. 16:8. Capítulo 16, item 8. É quando Kardec fala da desigualdade das riquezas. Por que não é todo mundo rico? Porque não são todos hábeis para guardar ou para administrar bem.
Mas então seria injusto de Deus colocar riqueza na mão de pessoas que não fazem prosperar? Não. Todos precisam ou todos precisamos passar por essa prova. Então, todos passamos pela prova da riqueza ou da pobreza. Entendam, e como dizem lá os Espíritos, a da riqueza ainda é mais perigosa do que a da pobreza. Mas todos precisamos passar. Então, todos precisamos passar por todas as situações. Nós, para atingirmos o nível de espíritos puros, precisamos, como é que eu vou colocar isso aqui? Socraticamente, né? Saber tudo. Saber tudo é saber que nada sabe. Mas nós precisamos saber. Então, eu preciso ser poeta, eu preciso ser médico, eu preciso ser enfermeiro, eu preciso ser doutor, eu preciso ser engenheiro. Eu preciso entender de tudo. E os espíritos puros entendem tudo. Nós estamos nesse caminho. E, claro, ainda num estágio bem próximo do primitivismo, mas estamos a caminho de sermos esse espírito puro. Por isso, precisamos passar pela pobreza, pela riqueza, pela mediunidade, pela ausência de mediunidade. Precisamos passar por todas essas dificuldades ou todos esses aprendizados para crescermos espiritualmente. Diga aí, Mauro. Eu queria só lembrar, e na nossa reflexão, quando ele fala aqui da perda da mediunidade, na verdade, ela não pode ser perdida, porque Eu, ela eu, é orgânica, né? Isso, eu estava pensando nisso. E o que ele completa aqui nesse mesmo contexto é que nós perderemos, sim, a sintonia com os irmãos espirituais superiores e faremos a sintonia com os irmãos inferiores, mas continuaremos sendo instrumento mediúnico com propósitos, muitas das vezes, completamente distintos, né? Numa nova encarnação, aí sim, aí você pode não ter o recurso da mediunidade como propósito reencarnatório. E aí você não será um médium ostensivo. Ah, mas e a intuição, a inspiração? Ela pode acontecer com qualquer um de nós, a qualquer tempo. Mas ela por si só não é uma mediunidade tarefeira. Okay? A mediunidade tarefeira é aquela ostensiva. Tanto é que, por exemplo, Kardec é um grande exemplo daquele que desempenhou um trabalho gigantesco sem ser ele Mediunidade mesmo um ostensiva. médium ou um intérprete, né, da espiritualidade. Nem por inspiração, porque quando era necessário rever o que ele tinha escrito, essa instrução não vinha por meio de inspiração, vinha por meio de fenômenos físicos, né? Aí ele ia lá e perguntava: Ah, você foi aquele que fez? Ah, fui eu, sim, estava te chamando a atenção para que você revisse o que você escreveu. Então, são essas não bem a interpretação, mas é uma coisa que nós temos que ter atenção, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu perdi a mediunidade. Como pode perder a mediunidade se ela é física? Ela está lá. Ela pode estar adormecida por não uso, né, desse instrumento pela espiritualidade em função desta perda de sintonia, de afinidade, né, com o propósito maior. Mauro, tarefeira você fala no sentido de que é aquela mediunidade que veio para trabalhar mesmo? Eu não É a entendi muito mediunidade bem. A de ostensiva. intuição. É a Oi? mediunidade ostensiva, como lá no Sim, Livro dos Médios chama de natural. sim. Então, por exemplo, a mediunidade, a de psicofonia, por exemplo, ela não é ostensiva, é? É, É, A é, psicofonia? é é, mais ostensivo. ela é ostensiva. O que a Mas ela gente. muitas vezes vem pela intuição. Não, aí não. Aí ela é intuitiva. Veja bem, pessoal, acho que vale a pena a gente abrir um parênteses aqui por essa explicação. Todas as mediunidades, as tipificações mediúnicas, tá bom? Tipificação mediúnica, o que é?
psicofonia, psicografia, pictografia, efeitos Tipologia. físicos, né? E assim as variedades, são as tipificações mediúnicas. Cada uma delas podem ter graus. Então, eu posso tê-la mecânica, semimecânica, intuitiva e inspirada. Qualquer uma delas. Vou dar exemplos aqui. Você tem, por exemplo, a pintura mediúnica, não é? A pintura mediúnica, se você, encarnado, tem por si só a habilidade de desenho e de pintura, você não precisa ser mecânico. Ele vai te inspirar, ele vai te mostrar ali uma imagem, um painel mental, e você vai pintar. Beleza? Mas se o espírito quiser trazer a sua característica da sua técnica, ele terá que ser mecânico, porque o médium não poderá influenciar com as suas características para que o espírito traga a sua assinatura naquilo que ele está desenvolvendo. Na psicografia, a mesma coisa. Qualquer um de nós pode ser inspirado a escrever. Não pode? Pode. Ah, tive uma ideia aqui, surgiu, escrevi e saiu isso aqui. Mas fui eu que escrevi. O espírito me inspirou. Mas, se eu, espírito, quero escrever com a minha caligrafia ou assinar com a minha caligrafia, eu tenho que escrever isso através de um médium mecânico. Entenderam a diferença? Então, existe uma coisa que é tipificação mediúnica, que são essas, e existe essa gradação. Em todas as tipificações, você pode encontrar médios mecânicos, semimecânicos, intuitivo e inspirado. Isso vai variar na forma como o espírito vai se manifestar e trazer a sua mensagem. Ficou claro, Angélico, ou atrapalhou? Beleza. É a mesma coisa que nós falamos aqui do perder a mediunidade, é perder a sintonia. A mesma coisa que nós falamos aqui da nuvem de testemunhas, né? Com quem eu estou sintonizado, com bom ou com mal. Ninguém perde a mediunidade, como lembrou o Mal, a gente pode até ficar obscurecida, velada, mas não perde, porque ela é orgânica, mas perde a companhia dos bons amigos espirituais. E aí, como os próprios espíritos dizem, podemos virar joguete nas mãos, por favor, aqui aspas também nas mãos, né? Dos amigos, dos espíritos menos esclarecidos, que ainda querem nos confundir, que ainda querem nos prejudicar de algum modo. E não estamos acusando os espíritos aqui de serem ruins. O prejudicar aqui, muitas vezes, é ir às forras de mal que tenhamos feito a eles. Então, eles ainda têm a ideia, erroneamente, obviamente, mas ainda têm a ideia de fazer justiça com as próprias mãos. Por ignorância, não por maldade, muitas vezes, mas por ignorância. Continuemos? Então, Podemos estudar, Verinha? vamos terminar esse item, né? Por favor. A mediunidade não pressupõe necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Trata-se apenas de uma aptidão para servir de instrumentos mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas o que é simpático aos bons espíritos, e só por eles é assistido. É unicamente neste sentido que a excelência das qualidades morais tem poder absoluto sobre a mediunidade. E o bom médium, como diz aqui, tem a simpatia dos bons amigos espirituais. Mas isso não os impede de servir de intermediário para espíritos sofredores, no sentido de aliviá-los. O Chico Xavier trabalhou em reuniões de desobsessão, recebendo espíritos com dificuldade, recebendo espíritos muito adoecidos.
mesmo com todo o conhecimento, com toda a possibilidade mediúnica que ele tinha, o servir é sempre. Agora, é claro, tinha sempre a proteção dos amigos espirituais. E essa proteção, como eu disse anteriormente, está ao nosso dispor. Essa proteção está disponível para nós, desde que queiramos, desde que nos sintonizemos com os amigos do bem. E aí eles vão nos ajudar, eles vão nos inspirar. E muitas vezes, na esmagadora maioria das vezes, sem que percebamos. Eles colocam, eles usam essa expressão, eles colocam o pensamento deles de permeio aos nossos, para que o mérito da ação seja nosso. É óbvio que o demérito também é nosso quando erramos. Mas eles estão sempre dispostos a nos ajudar. Desde que queiramos trabalhar, a fala do Cristo continua vigente ainda hoje. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, quando alguém parece de boa vontade querendo trabalhar, há uma nuvem de testemunha para ajudar. É claro que quando eu quero fazer o mal, tem também uma nuvem de testemunhas. Aí a escolha é minha, aí sim, como médium, como operador daquela situação. Diga, Mauro. É importante, né? Eu sempre gosto de prestar bastante atenção às palavras que Kardec escolhe quando ele vai trazer um conceito, né? Aqui é um deles. Ele fala aqui o seguinte, olha, o bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, não é aquele que tem comunicação a qualquer hora, né? Mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Então, assistência. Então, ser assistido não significa exclusividade de comunicação. Ou seja, você tem um espírito superior que lhe assiste à tarefa mediúnica. Exemplos aí, do Chico tinha o Emmanuel, Divaldo, a Joana, Dona Ivone Pereira, o Charles. Charles. Ou seja, esses eram espíritos. O Raul Teixeira tem o Camilo, né? Camilo, né? Que orienta os trabalhos. Então, ele é assistido por bons espíritos. E, nesta orientação dos trabalhos, ele não pede exclusividade. Ou seja, ele permite que vários outros espíritos, em graus evolutivos diferentes, possam usar de forma ordeira, organizada, disciplinada, a ferramenta mediúnica. Ok? Beleza. Então, essa é a diferença do bom médium quando assistido e quando ele não é assistido, ou seja, seria o mau médium, né? É quando é aquele que não tem uma assistência e que está à mercê da sua faculdade mediúnica ser utilizada por qualquer espírito. Ok? Essa é a diferença. Quando essa pessoa, esse médium, que está ali, né, desprovido dessa assistência, busca uma orientação, um direcionamento para o trabalho, com certeza ele passará a ter essa assistência. E é quando a mediunidade, enquanto ferramenta, se equilibra, as coisas se centram, né, tomam um rumo equilibrado, as manifestações param de ser a qualquer hora. Por quê? Porque você agora está sob uma assistência. Então, essa é a diferença, né? Diga aí, Carlão. Só uma dúvida aí no finalzinho que você falou. Essa assistência, não que ele não tenha, mas ela tá ali quietinha esperando que ele se modifique, é isso? Ou não?
Ele vai ter sempre o mentor dele, mas se ele se afastou, Olha, ele vai ficar. a gente ouve muito falar sobre guias, né? Guias. Então, todos nós temos nosso mentor. Sim, claro que temos. Nosso mentor espiritual. Mas ele é o responsável por tudo? Muitas vezes não. Muitas vezes outros irmãos espirituais vão trabalhar conjuntamente, orientando uma tarefa ou outra. Então, sim, ninguém está desprovido dessa assistência enquanto mentor espiritual. Nós estamos falando aqui da tarefa mediúnica. Então, em relação à tarefa mediúnica, podemos sim não ter inicialmente nenhum compromisso com a mediunidade, nem temos a mediunidade ostensiva, beleza? Mas ao longo da vida, como Kardec estabeleceu lá no Livro dos Médiuns, que muitas mediunidades podem se desenvolver pelo exercício, como o nosso sentimento, o nosso desejo, a honestidade de propósito é o sinete para que nós possamos nos apresentarmos como boas ferramentas, ou pelo menos intencionados a, nós podemos desenvolver essa faculdade mediúnica e, em função disso, sermos assistidos por irmãos que vão organizar essa tarefa, que não necessariamente tem que ser o mentor espiritual. Às vezes, o mentor espiritual ele está muito mais intencionado a nos inspirar, por exemplo, para vencermos nossas dificuldades, né, as questões morais. E, nesse empenho em nos apresentarmos como também um trabalhador dentro da mediunidade, outros irmãos podem se aproximar e, a partir daquele momento, ou começar a orientar um trabalho. Por exemplo, o médium que não é ostensivo, não sei se aqui tem muitos irmãos que trabalham em mesa mediúnica, mas o médium que não é ostensivo, ele só vai ter uma produção mediúnica na reunião mediúnica. Então, o que significa? A espiritualidade enxerga que ele pode ser utilizado naquela situação, naquele contexto, porque existem muitos recursos que podem ser utilizados na reunião. Fora da reunião, não acontece absolutamente nada, nem arrepio ele tem. Por quê? Porque ele não tem uma mediunidade ostensiva. Ele não tem fisicamente, organicamente, uma preparação para isto. Ao passo que o médium ostensivo pode estar sujeito à influência espiritual em qualquer lugar. Entenderam a diferença, pessoal? É o meu caso. Qual dos dois é o seu caso? Eu só dou manifestação na reunião. Só na reunião, não é? Mas fora, eu sinto arrepios, eu sinto quando eu entro num local que não é muito boa a energia. Então, Eu você tem trago que ir isso lá. para mim. Então, dá uma lidinha lá no capítulo Livro dos Médiuns, Médiuns Especiais. Nossa, eu já li tanto, Mauro. Eu Então. precisei estudar com você. A gente vai estudar, calma, vamos chegar lá. Tenho tantas dúvidas. Tudo bem, Bem-vindo ao pessoal? time. Bem-vindo ao time, Angélica. Ué. Você também Mas tem. Eu muito. também, A gente Angélica, estou sofre contigo. muito. Sofro muito para trabalhar, Mauro. Eu sofro demais. Eu tenho dúvidas, e é ruim você trabalhar com dúvidas. É isso aí. Olha, Não é? uma das orientações mais seguras que nós temos para o trabalho seguro com a mediunidade são duas recomendações. Uma, comunhão dos pensamentos, ou seja, nós temos que estar convictos de que todos nós estamos ali por um propósito comum. E o segundo, a confiança entre os membros.
né? Esses são Você os fala da dois critérios. E para nós, individualmente, é o conhecimento. O conhecimento nos dá segurança. E a experiência nos consolida essa segurança. Eu já relaxei muito, porque eu sei assim que eu não sou desamparada na hora da reunião, né? E eu procuro isolar muito aquilo que eu sei, porque eu que recebo as pessoas para o tratamento, então eu tenho que fazer ficha. Na hora que eles entram para o tratamento, eu procuro isolar totalmente do que eu ouvi deles. Então, isso eu já consigo. Mas aí tem certas manifestações de colegas, tudo assim, que aí eu fico muito em dúvida, sabe? Eu fico muito preocupada com o que estão falando. Eu sei que não é eu não tenho que preocupar, que eu tenho que estar centrada em mim, mas eu não deixo de escutar. E às vezes eu acho que são coisas assim exageradas. Aí eu Mas fico olha, confusa. Angélica, olha, vou te dizer uma coisa aqui. Em nada impede que nós sejamos cautelosos, ok? Nós não temos que aceitar cegamente o que é dito supostamente ou certamente pela espiritualidade. Eles são parceiros de um trabalho, não donos de um trabalho. Então, quando eles sugerem algo, sugerem. Isso tem que ser avaliado por nós. Uhum. Porque senão, de novo, como acabamos de ler aqui, é muito fácil para a espiritualidade nos engabelar. Muito É, fácil. Olha eu os sei. espíritos pseudo-sábeis, né? Os maliciosos. Né? Então, eles não são ignorantes, são sábios. E para eles se passarem por bons espíritos é muito fácil, né? Principalmente quando nós não temos outros recursos na reunião, como um médio vidente, por exemplo. Então, eles podem vir com a fala mansa, né? Enredar o grupo, pronto. A gente vai aceitando. Então, a crítica ela é bem-vinda, e principalmente quando são feitas sugestões que pode mexer com a vida do outro, né? A questão de saúde do outro, né? Informações, muitas das vezes, levianas, adocicadas. Então, é nossa responsabilidade, enquanto médico, enquanto equipe de trabalho, fazermos essas avaliações. E isso não tem nada, pelo contrário, é uma recomendação no livro dos médios. Mas Então, aí não é o nada. dirigente, não é o Hã? dirigente que teria, o dirigente da reunião que teria que Não. ver. Qualquer um, qualquer um que perceber algo estranho, o dirigente da reunião pode estar envolvido. E aí? A gente não pode ser cego, gente. Se alguém percebeu algo, você pode ser o veículo desse alerta. Então, olha, gente, hoje na reunião percebi uma situação assim, vamos conversar sobre isso. E conversa. A sua reunião tem o hábito de fazer avaliação ao final? Faz, mas ninguém comenta nada. Pois é, Raramente. exatamente. Comenta assim, se viu alguma coisa. Por exemplo, outro dia eu senti mesmo que nós atendemos muitos acidentados. Eu vi isso. Tinha muito acidentado. E muito acidente aqui na rodovia. Foi isso, mas assim, da gente ver, falar de um espírito que manifestou, eu percebi outro dia uma pessoa que entrou para tomar o passe, fazer o tratamento, e eu vi que ela, que foi lá para fazer o tratamento, ela não tinha nada de espírito obsediando, ela estava com um problema que ela estava carregando, que era ela mesma, sabe? E, e era uma coisa pessoal, o trabalho dela, que era muito complicado. Aí, quando ela foi, o outro médico foi da manifestação, ele falou: Ah, isso aí, depois que passou, né, que ela saiu, isso aí é problema financeiro, é ganância. E eu tenho certeza que não era nada daquilo que aquela menina estava trazendo, Então, sabe?
Aí, assim, como que o espírito chega e fala nesses termos? É ganância, problema financeiro, ela queria era muito dinheiro. Não era isso. Ela estava com problema no trabalho dela, mas não é com relação. Eu tenho essa também intuição, né? Quando eu vejo a pessoa ali, mais ou menos eu sinto. Então, eu acho assim que não foi apropriada a comunicação. Mas aí, como que eu vou falar? Falando, Ah, falando. Meu irmão, Eu tenho, eu tenho uma opinião diferente, eu tenho uma percepção diferente. Não é certa, não é a melhor. é, Eu só tenho uma percepção diferente dessa. é, exatamente. hum, Não é o que se Gente, fala, olha, mas é como se fala, Angélica. é, aprendam hum, uma coisa, quem trabalha mediunicamente aí, aprendam uma coisa. Nós não somos subordinados da espiritualidade. Nós não temos que dizer amém a tudo que a espiritualidade traz. Claro que nós vamos ganhando confiança ou adquirindo confiança na medida em que essa relação vai se fortalecendo, em que você vai reconhecendo que aquele irmão é um irmão sério, é um irmão criterioso, é um irmão que, né, não deixa dúvida no seu posicionamento, nas suas orientações, mas mesmo aí não significa que nós vamos desligar os nossos sensores de coerência, lógica e razão. Então, dentro de um trabalho, todos colaboram, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Cada um trabalha na sua esfera. Então, você que percebeu algo diferente, você tem todo o direito e legitimidade de questionar hum. ou de colocar sua posição. E veja se, ao responder, ele será coerente. Se não for, temos aí dois problemas. Ou o médium está mistificando, Hum, ou o espírito não é quem ele diz ser. hum. Entendeu? É assim que a gente vai filtrando as coisas. Então, temos que ter muita Complexo. seriedade nisso. Diga, Sandra. Peraí, já vou dizer. Olha só, eu estava pensando aqui numa dúvida que veio, na questão de duas formas de ver a mesma coisa. Um espírito vem e aí uma pessoa capta uma determinada coisa que a outra, no caso a Angélica colocou muito bem, ela percebe que não foi nada daquilo, que foi outra coisa. O que você, Mauro, acha que poderia ter acontecido? Leitura errada do médium, má orientação da dirigência, a Angélica viu errado, a pessoa viu errado. Qual seria a verdade a ser levada em conta? A verdade ela vai surgir desse diálogo. Nem a minha visão, nem a visão do outro. Porque não existem médios iguais. Mesmo que todos nós fôssemos médios videntes e olhássemos para o mesmo Sim, efeito espiritual, cada um traria uma percepção a respeito daquilo. Por isso é importante conversar. Por isso é certo. importante avaliar, Uhum. ok? Não significa que esteja errado. Qual foi o ponto de vista que esse irmão percebeu? Eu percebi outro. Elas podem se Certo. complementar ou elas podem ser completamente antagônicas. Antagônicas. Uhum. Entendeu? Então, não é aí Sim. dizer a quem está com a verdade, não é isso. É, é equalizar a percepção. Certo, entendi. Muito bem explicado. Entendeu? Outra coisa também que eu queria perguntar, acho que a pergunta seria para a própria Angélica. Angélica, quando você percebe que um espírito, você trabalha na mesa mediúnica, psicofon, psicofonizando, não é? Isso, sim, Isso. Aí, quando você sente isso, você tem dúvidas que é você ou que não é você? E você sim. confia completamente naquele que está doutrinando aquele espírito? No doutrinador, Isso, isso.
confio. No Sim, doutrinador que nós temos lá, confio. Agora, que vem a dúvida, vem. Mas aí certo. o Valdenir já me ensinou que eu tenho que ficar em oração e confiar no meu mentor. Entendi. Aí eu me solto, aí eu dou a facilidade. Mas algumas vezes é muito difícil eu dar facilidade, só quando eu tenho certeza mesmo que Sim, ele sim, quer falar aquilo, sabe? sim, Eu entendi. tenho muito, não sei se é uma peneira assim que eu passo muito, um filtro, se isso é bom ou ruim, mas Aham. eu só dou a comunicação quando eu tenho certeza que ele quer falar aquilo. Tá, São tá coisas bom. que eu não falaria, né? Sim, sim. Obrigada pela resposta. Entendi. Bom, pessoal, terminamos o nosso capítulo de hoje, né? Vamos fazer a nossa prece, encerrando o nosso debate, nossa conversa, né? Nosso estudo. Mauro, Oi. Mauro, eu acho que eu vou sair do grupo e procurar um grupo que começa assim, o que é o Espiritismo? O que você acha? Não, pode continuar aqui que vai chegar no mesmo ponto, fica tranquila. Depois de 40 anos de estudo, aí eu vou lá, o que é o Espiritismo? Você pode comprar o livro Angélica, para criança, como eu fiz. Eu comprei o livro para criança, Também. Eu eu vou para peguei. evangelização infantil. Angélica, É sabe meu livrinho. quantas vezes eu já reli essas obras todas? Mais de 5. Mais de 5, facilmente. Ô, Mauro, para Então, mim não tem nós nem vamos de a forma. escola. Oi, Verinha, diga. Para mim não tem nem a pré-escola. Se a Angélica fala isso, eu É nem sei. Mobral, lembra do Mobral? Gente, nós vamos sair dessa vida sem saber isso. Não. Fica tranquila. Isso aí para nossa eternidade. Mas eu queria saber pelo menos um pouquinho de que você sabe, Valdenir, juntar um Meu pouquinho assim, ó, amor, olha colocar só. aqui dentro. Não, 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 não. A nossa, Angélica, não se esqueçam que só o ignorante sabe tudo. exatamente. Então, tenham cuidado. Quem ignora, desconhece. Esse sabe tudo. Mas quanto mais eu sei, mais sei que nada sei. Isso é um fato. O Emmanuel, fazendo aquele estudo do Evangelho, quando ele escreveu lá aqueles tijolinhos, ele estava assistindo aula de evangelização. E ele disse certa feita que sentia um crocodilo, se sentia como um crocodilo no meio dos amigos espirituais que estavam lá orientando o curso dele. Emmanuel, que tem mensagem no Evangelho, a Kardec. Então, tenhamos paciência conosco. Tenhamos calma conosco. As coisas virão no momento certo. Mas não vai ser É, nessa encarnação, nem na próxima. o E muitas Valdenir, outras depois, com toda certeza. Então, tenhamos calma e serenidade. Isso. Valdenir, olha só, eu estava pensando aqui, O Mauro já enquanto queria acabar e já começou tudo de novo, Mauro. Então deixa, Vamos lá, deixa. senhora. Fala, não, fala aí, fala. Pode falar. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, é que às vezes, na hora que a gente está fazendo esse trabalho em conjunto, né, a gente percebe um pouco como é que se diz? Do absurdo e do pagamico que você faz ali, porque do paga-mico no bom sentido, tá? Que eu estou dizendo. Tem algum alter ego, alguma coisa que diz assim, pô, isso não é possível que eu estou fazendo isso, que eu estou falando isso, não é possível. Mas o mais engraçado é que a gente é assim, só que no mundo, a impressão que eu tenho, tá, gente? É uma impressão. No mundo comum, a gente é cheio de máscara. Então, a gente diz assim: não, isso eu não vou fazer, senão eu vou parecer burro, senão eu vou parecer feio, pobre. Mas na hora que tu tá na mesa, ou então qualquer coisa assim, você confiando no doutrinador e no teu trabalho, você sabe que quem está do outro lado não está mais com essas considerações de máscara, ele só está passando o que ele está sentindo, e você só é veículo, apenas isso, né? Então, eu não sei se
acalma teu coração, tá, o, Angélica? Mas eu queria te dizer isso. Às vezes, quem atrapalha é aquele que quer fazer da gente a pureza em pessoa, a criatura maior do mundo, e na verdade é justamente nós. Nós que eu digo, aqueles que são canalizadores, é que estão mais precisando ser canalizadores, porque são os que botam para fora o que eles não têm boca para falar, porque ninguém ouve, eles não têm aparência para aparecer, eles não têm como se manifestar. Então, o trabalho do Espiritismo é tão maravilhoso que ele dá a possibilidade de médiuns passarem as mensagens que eles já não podem mais passar, que deixaram de ser ditas enquanto vivas. Então, isso é muito mais do que sagrado, isso é caridoso, isso é maravilhoso. Então, a gente não pode abrir mão, como disse o Valdenir e o Mauro, dessa oportunidade. Eu não estou dizendo que você está abrindo mão, tá? Eu estou dizendo que se olhar pelo lado da correntinha, da grande corrente universal, cara, isso é uma função da correntinha especial, né? Especial. Tanto é que quando acaba o trabalho, a gente fica feliz de ter cumprido o trabalho, de ter dado voz, de ter dado a chance daquela criatura poder expressar. Isso se o nosso coração for de ajudar realmente. É só isso, tchau, não falo mais nada. Obrigada, Sandra. Ajudou muito. Obrigado, gente. Bom, Que bom, fiquei feliz. vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Obrigado, Valdenir, Verinha, todos que colaboraram. Mauro, desculpa, tá? Nada. E vamos, então, fazer a nossa prece, né, de encerramento. Eu vou pedir a Angélica para fazer a nossa prece. Pode fazer, Angélica? Abre isso. Então, vamos acalmar as nossas mentes, pensar na figura meiga e amiga de Jesus, com suas mãos espalmadas sobre nossas cabeças, e dizer-lhe um muito obrigado por este momento, por estas horas que passamos aqui no estudo, com pessoas dedicadas a nos ensinar, a nos trazer o que eles conhecem, e que nós todos, Jesus, possamos amadurecer nestes ensinamentos, procurar colocá-los em nossas atitudes do dia a dia. Pedimos, Jesus, que nos ampare no momento que nós vamos deitar, no momento que nós vamos deixar o nosso espírito livre, e que sejam bons encontros espirituais, que nestes encontros nós possamos ter lições, nós possamos trabalhar também e sermos utilizados naquilo que o Senhor achar mais útil. Aos nossos amigos que aqui não compareceram no estudo da noite, que sejam todos amparados, recebam a vossa luz, e que nós, Jesus, em nossos lares, possamos ser a continuidade do seu Evangelho. Estejamos todos em paz, pedimos também pela paz do mundo, pela proteção ao nosso Brasil, que Anjo Ismael esteja olhando por este país, e que amanhã nós possamos acordar e nos sentirmos melhores do que hoje e sermos pessoas melhores do que fomos hoje. Muito obrigada, fica conosco o Senhor, que assim seja. Que assim seja. Uma semana feliz para todos, pessoal. Um beijo Boa noite grande. para Amanhã todos. estamos lá na Boa rádio. noite Boa a noite, todos. galerinha. Boa noite a todos. Muito Amanhã na rádio, hein? É, na rádio. Valdenir e Mauro, muito obrigada.